Bom dia, querido rádio ouvinte. É com muito prazer que nós estamos no ar, mais uma vez, por esta Rádio Escola Bíblica Dominical, Ponto de Encontro. E eu louvo a Deus por este dia. Mas que dia é este? Eu estou me lembrando de que um dia o povo de Israel estava diante dos filisteus, lá numa cidade chamada de Samaria. E os sírios, os filisteus, cercaram a cidade de tal maneira que havia fome dentro da cidade. E era uma guerra cruel e covarde. E de repente, do lado de fora de Samaria, as portas fechadas, trancadas, havia 4 leprosos. Havia 4 leprosos. Olha só, numa guerra do forte contra o fraco, uma cidade sitiada, faminta, 4 leprosos do lado de fora. E eles falaram assim: o que nós vamos fazer? Se nós ficarmos aqui do lado de fora dessa cidade de Samaria, vamos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade de Samaria, nós também vamos morrer de fome, porque os filisteus sitiaram a cidade. Aí eles falaram assim: vamos ao arraial dos que nos cercam. Quem sabe lá a gente encontra comida. Quem sabe lá a gente encontra comida. E ele falou o seguinte: se nós chegarmos lá de fora de lá, na verdade, e nos matarem, seremos mortos. E se nós entrarmos lá e nos matarem, seremos mortos da mesma maneira. Então vamos lá. Então, quando eles chegaram no arraial deles, qual foi a surpresa dos leprosos? Não havia ninguém. As tendas estavam todas derrubadas. Não havia nenhum muro. Não havia nenhuma separação. Eles olharam para um lado, olharam para o outro: gente, que comida boa! Gente, que comida boa! E vamos comer, e vamos comer. 4 leprosos. De repente, eles caíram em si. Eles falaram assim: não é bom isso que nós fazemos. Não é bom isso que nós fazemos. Hoje é um dia de alegria. Dia 17 de abril é um dia de alegria. Eles falaram assim: hoje é um dia de alegria. E nós estamos comendo aqui, e eles estão morrendo de fome lá. Não é? E então eles falaram assim: vamos lá em Samaria e vamos falar para o rei, lá no arraial dos filisteus, se não me engano. Eu agora me confundi se os filisteus são sírios, me parece que eram até os sírios. Vamos lá no arraial dos sírios, porque lá tem comida à vontade para nós. Mas o rei não acreditou, até que mandou alguém lá verificar. Olha, não sobrou nada. Deixaram tudo para trás. Eu espero que hoje, dia 17 de abril, quando estará sendo votado o impedimento da presidente da República do Brasil, olha, que eu hoje estou me sentindo um leproso. Está entendendo? Diante do inimigo. Estou me sentindo assim. Mas eu sei que o inimigo está cheio de comida. Como é que ele conseguiu essa comida, eu não sei. Entende? Com quem conseguiu também eu não sei. E para quem que estão dando essas comidas também eu não sei. Mas eu sei que eu estou precisando de comida. E hoje é um dia especial para mim, para o ponto de encontro também. Porque, olha, a palavra de Deus fala que quem coloca a autoridade é Deus. Mas quem tira também a autoridade é Deus. E a palavra também ensina para nós que você planta aquilo que você colhe. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Já passamos, eu, por exemplo, já passei por muitos momentos difíceis na minha vida. Agora, para mim particularmente, olha, em todos os tempos que eu passei, os momentos não foram tão difíceis, sabe por causa de quê? Deus sempre esteve comigo. Amém. Deus sempre tem estado comigo. Mas eu estou vendo a minha volta, os meus amigos sofrendo, lutando, batalhando, e não tem como, parece que as portas se fecharam nesse país. Então, olha, eu, abrindo esse ponto de encontro hoje, não queria abrir de outra maneira, não. Hoje é um dia especial, mas é um dia de oração também.
é um dia de busca para que, Senhor, que o inimigo não leve vantagem, que Satanás realmente não leve vantagem, mas que o povo de Deus saia vitorioso. E eu acho interessante, sabe por quê, amigo? 70%, mais de 70% dos brasileiros querem um afastamento da presidente. E não adianta dizer que não fez, porque, entende? Como diz a palavra de Deus, mentira nenhuma procede da verdade. Da verdade você só tem verdade. Da mentira, você não tira verdade de mentira. Entende? Então não adianta você semear vento. Não adianta você semear mentira, não adianta você semear engano, porque você vai colher, é o que o Brasil está colhendo hoje. Eu acho que basta. Pastor Lino, basta ou não basta? Bom dia. Com certeza as provas são contundentes na parte da oposição e o Brasil todo hoje para, né? A imprensa internacional, o mundo inteiro está voltado hoje para o Brasil, onde 503 deputados terão que falar o microfone, né, sobre o sim e sobre o não do voto, né, a favor ou contra. Então o Brasil, acho que amanhã ou depois do resultado estará aliviado, como o senhor falou aí, né, aliviado, farto, né, porque foi bilhões e bilhões e bilhões desviado dos nossos bolsos, né, para outros países, não é somente roubo, foi roubo aqui e roubo desviado para outros países comunistas. Enfim, esperamos aí que o que os homens podem fazer, né, doutor Hernando? Deus não faz, mas o que os homens não podem fazer, Deus está pronto a fazer. É o que o senhor falou, eu coloco reis e tiro os reis também. Exalto os que se humilham e humilho os que se exaltam. Então vamos aguardar aí em oração, né? Enfim, para que se cumpra aí a vontade aí, do povo brasileiro e a vontade de Deus. É assim também que você pensa, Celso? Como é que você pensa, Celso? Bom dia, doutor Hernando, bom dia, você ouvinte. Aqui não tem painel eletrônico, não para dizer quem que você vota não, né? Mas se você quiser o meu voto é para Jesus, pronto. Aleluia. E para confirmar essa mensagem introdutória na abertura do programa, você estava falando nesse texto, em 2 Reis, capítulo 7, no versículo 4. O versículo 9 me chama a atenção. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. São os leprosos, né? Este dia é dia de boas novas. E quem sabe? E vamos anunciá-los, está aí. Você leu em Reis? 2 Reis, capítulo 7, do versículo 4 a seguir. Outro versículo. O versículo 9, que é o das boas novas. Caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Os leprosos, né? Exatamente. É uma das mensagens mais lindas que... A palavra de Deus é uma coisa. Tinha um homem, não, tinha um homem estrelado aí, me parece que foi dessa vez, que morreu atropelado. Foi um capitão. Um capitão que não crê, ele disse, nem se Deus abrir janela do céu, esse milagre ocorrerá. Se Deus abrir janela no céu agora, vai acontecer isso? Mas, pastor, para terminar... Eu gostei dessa. Eu fico imaginando, né? Deus não precisa de muita coisa, né? Nada. Você vê, o rei, se a gente lê o texto, o rei de Israel estava em apuros, se rasgando nas vestes, aquela coisa toda. Não sabendo que a solução estava lá fora dos muros. Com 4 leprosos, eu fico imaginando. Cada leproso. Quem é esse Deus, né, pastor? Agora os leprosos não foram egoístas, né? Não. Mas eu queria Mas a princípio eles foram, né? Por que estão fazendo aqui? Hoje é dia de grande alegria, vamos anunciar. Mas será que nós podemos falar em termos de Brasil, que hoje seria um dia de boas novas? Eu acho que sim. Agora, pastor, assim, uma coisa que me preocupa é que, de repente, os irmãos vão entender, por favor, o que eu estou colocando aqui. A gente vem falar que desde o Brasil Império sempre se levou coisa do Brasil, portugueses, a gente tem esse conhecimento de que a própria história conta que 1/5, né, ficava aqui no Brasil, o resto, né, debandava para Portugal, enfim. Então, eu fico um pouco preocupado de alguém ser pego, tipo assim, todas as mazelas do Brasil, desde o Império, agora a Dilma... Olha, eu não sou partidário de nada, não defendo partido político nenhum, mas eu fico pensando, e olha, irmãos, que está em suspeição também o senhor Fernando Henrique, ele tem que lembrar disso aqui, o governo dele também está sob suspeita. E qual foi o outro? Collor. E de repente a gente pode esquecer disso tudo e pegar alguém, só um, para bode expiatório. Claro
a situação até porque nos dias que nós vivemos, são dias que facilitam também, pastor, investigações. Penso eu que nos dias do Collor também não era tanto essa abertura assim, nos outros governos não vou nem falar, enfim, mas eu fico meio que preocupado de se descobrir que todos os males agora do Brasil estão direcionados a uma pessoa. É isso a minha preocupação. Agora, é claro e evidente, tem que haver, alguma coisa precisa acontecer. E eu, sinceramente, estou assim estarrecido, porque um dia desse, pastor, não faz muito tempo, nós vivemos uma situação parecida, nos dias do Collor. Eu fiquei pensando, será que isso vai haver mesmo? Eu estava um pouco descrente disso. Eu estava achando que não chegaria às 2 horas, só ligar a televisão e conversar. Porque, pastor, há pouco mais de 20 anos foi isso. Nós sofremos uma situação que foi uma calamidade. E eu fiquei pensando, será, gente, que outra vez nós vamos viver isso? Só uma parte, estamos vivendo calamidade. 10 milhões de brasileiros, firma fechado, uma firma Itapemirim fechou ontem. Empresas fechando por todo lugar. Em Macaé você pegava um ônibus 6 horas, você não podia entrar no ônibus. Hoje você chega às 6 horas, você conta 5 de dentro do ônibus. Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. O senhor concorda? Tipo assim, nunca houve fraude, nunca houve assim, corrupção em governos passados. Um exemplo, só para entender também. Sempre houve. Sempre houve a correção, houve impeachment, houve as decisões judiciais. Sempre houve, né? O homem depois que comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, a corrupção faz parte da mesa do homem. O ex-presidente tem um medo danado, mas tem medo. Ele confessou no vídeo que tem um medo da primeira instância do Paraná. Agora, pastor, só para terminar essa primeira participação, é evidente também que, se nós olharmos a crise, Carlos Henrique, ela tem uma proporção muito diferente também dos anos 80, né, quando houve o impeachment do então presidente Collor. Basta ver, eu costumo dizer, pastor, que nós que somos cristãos, nós temos entendimento, e sabemos que a palavra de Deus nos aponta para tudo isso, dias difíceis, dias duros. Nós não estamos aqui enganados e equivocados. Agora, a crise é sim, sem precedentes, porque, veja bem, desde que eu me conheço por cidadão itaperunense, eu vejo falar em Itaperuna tem 3 empresas, Fábrica Bochá, Leite Glória e Frigorífico. Nenhuma das 3 existem mais. E ultimamente as pessoas estão estarrecidas. A Fábrica Bochá fechou também. Estão estarrecidas. Inclusive, tem situações, Lino, ele conhece, tem parente que trabalha lá. Trabalhei aqui. Não sabe o que vai fazer, não tem pagamento, não sabe se vai receber. E eu passei agora em frente à Fábrica Bochá. Tem guarda lá de plantão, que coisa. O roubo foi tão grande, doutor, né? Toda a imprensa sabe disso, que não sobrou nada para a saúde, para a educação, para os esportes. Enfim, é uma loucura total. E hoje daremos o grito, eu acho, o grito da vitória. Não que eu tenha raiva dela, ódio dela, nada disso. Olino, eu posso dizer para vocês que o Collor de Mello, a casa da Dinda, a famosa casa da Dinda, ela se transformou num centro espiritual de feitiçaria. A casa da Dinda. Ali, na época que ele era presidente da República, a casa da Dinda era um centro espiritual de feitiçaria. E como era o seu assessor também, aquele que foi morto, né? O Paulo César. Foi um escândalo, Maria, foi. Mas por causa de feitiçaria. E é interessante que a feiticeira que foi com ele na posse, ela se converteu ao Senhor Jesus, aquela mulher, juntamente com a ex-mulher do Collor, Rosane. Entende? Então, para mim, o ponto central estava ali. Agora, no caso da Dilma Rousseff, no caso da Dilma... O senhor acha que foi grave a situação do Brasil naquela época também? Muito grave? Não, mas completamente diferente da de hoje, né? Completamente. Crise maior. O mundo era diferente também. Aproveitando esse ensejo do senhor... Mas só um pouquinho assim, Sim. é dizer o seguinte, que a Dilma é diferente. Sabe por que a Dilma é diferente do Collor? Porque há pouco tempo eu vi uma entrevista dela, Dilma, com um radialista chamado Datena. E o Datena perguntou a ela assim: a senhora acredita em Deus? Dilma Rousseff. E ele acrescentou assim: eu estou perguntando à senhora porque o Fernando Henrique, ele é ateu. Ele é ateu. A senhora acredita em Deus? E ela respondeu para ele assim: olha, Datena, eu acredito numa força superior. Mais nada. Porém, eu acredito mesmo em Nossa Senhora. Imagina, você não acredita em Deus, eu acredito em Nossa Senhora. Foi o que ela... Eu vi, não foi ninguém que me falou, não. Também vi. Eu acredito mesmo em Nossa Senhora. Porém,
Aí ele perguntou, mas qual Nossa Senhora? Ele falou assim, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Aparecida. E falou assim, eu acredito em todas. Deu para compreender? Agora, então eu pergunto, com quem que Dilma Rousseff hoje está alinhada? Hoje não, Partido dos Trabalhadores. Sabe com quem? Está alinhada com o socialismo. Está alinhada com o comunismo. Grande parte do dinheiro que devia ser investido em Bolsa Família e outras do PAC foram enviados para a Venezuela, também socialista, para Cuba, também socialista, e para outros países socialistas. Hoje o Brasil deixou de fazer comércio com os Estados Unidos para fazer comércio com a Rússia e com a China. Hoje você pode ver nas suas mesas, no seu guarda-roupa, quase tudo é produto chinês. E tem muitos brasileiros, não sei se vocês sabem disso, tem muitos brasileiros, e que tem confecção, cara, que mandam tecido para a China, para fazer confecção na China, porque lá o povo vive numa miséria e escravo. Você está entendendo? Vive de comida mesmo na China. Agora, quem está muito bem, é como está ficando bem o Brasil. Quer dizer, a cúpula do governo brasileiro, está todo mundo nadando, deitando e rolando. Você está entendendo? Toda ela nadando, deitando e rolando. E o povo cada vez mais entrando pelo cano. Eu falo com você, olha, chega. Em 64, esse grupo que está aí hoje dominando o Brasil, queria implantar no Brasil o comunismo. Queria. Os militares impediram. Hoje os militares não querem nem saber mais. Entende? E nem sei se eles ainda haverão de intervir no Brasil. Nem sei. Compreendeu? Por quê? Não, porque... Entende? A situação está tão crítica, você não sabe mais. Mas eu não duvido nada que eles ainda sejam obrigados a intervir. Aí sim, não vai ter Dilma, não vai ter Lula, não vai ter Cunha, tá entendendo? Não vai ter Renan? E vai ter uma renovação nesse país. Esse país está precisando. Porque abençoado esse país nosso é. Agora, os tempos, o Celso, são difíceis, porque nós estamos vivendo os dias de Noé. E você falou, mas não houve lá? Houve sim. Mas agora, nos dias de Noé, a terra não era o Brasil. Ela estava toda corrompida, a terra. E estava cheia de violência. É um retrato dos dias de Noé. Então Jesus virá como nos dias de Noé. Não é assim, Carlos Henrique? É isso mesmo, Hernani. Bom dia aos nossos ouvintes do ponto de encontro aqui essa mesa aqui bem suculenta aqui de ideias e de opiniões muito interessantes. O Hernani é assim, porque lá em Israel, sim, o povo queria um rei, né? O povo queria um rei. E eles então, ungiram Saul. E assim, ao longo assim, da história, assim na Europa, quando assim lá no início dos anos 30, do século passado, foi o povo quem entronizou Hitler, na Alemanha, assim já devastada lá na Primeira Guerra Mundial, humilhada pelo chamado Tratado de Versalhes, a Alemanha vivia uma época de fome, de miséria, desemprego. Aí então elegeram Hitler como o grande salvador da pátria, e aí foi, ao longo da história aqui no Brasil, a eleição de Collor, da Dilma. Eu assim, olha assim nessa questão, o princípio da autoridade foi feito por Deus. O princípio da autoridade vem de Deus. Mas as pessoas que muitas vezes chegam lá, assim, desejo nosso, e nem sempre vai de acordo
com a vontade de Deus. Então essa, né, frase, né, em latim, né, muito em voga, né, vox populi, vox dei, nem sempre a coisa funciona na prática. Lembra, não? Nem sempre a voz do povo É um ditado mentiroso. é a voz de Deus, não. A voz de Né? Deus é esses Há 2 anos atrás, né, assim, né, entendeu? Né, Dilma Rousseff, ela foi reeleita, não é isso? Ela foi reeleita, né? Uma maioria, vamos entendeu? Colocar assim, quis a presidenta Dilma novamente no poder. Que coisa. Bilhões investidos, Exatamente. tudo faturado na Usando casa. mentira, usando... Você falou algo interessante, que uma boa parcela da população elegeu, né? Com certeza. 2 anos, não faz E tanto as tempo. mazelas assim do governo, né? Olha só que interessante. Ninguém para dizer assim, Deus, é culpa sua. Pode dizer não, mano. Eu disse, não, é vocês. Com certeza. Vocês não quiseram? Né? Agora vocês pagam um pato. Agora, pastor Lino, Carlos Henrique, também fica uma observação. Os governantes eles precisam também serem punidos, né? Porque colocar só na conta do povo, né? O povo tem que eleger alguém, né? Sim, Assim, lógico. O povo está sendo penalizado de uma maneira cruel. Exatamente. Ô, Celso, há alguns anos, lá no meu consultório, ali em frente a Capil, passavam caminhões de som, olha só, hein, dizendo assim: atenção, atenção, você é pedreiro, estamos contratando pedreiros para Macaé. Se você quiser, você vai ter casa, comida, alimentação e bom salário. Pedreiros. Entendeu? Olha que perversidade das pessoas que estão governando. É tudo falsidade. 10 milhões. Não é fácil, não. Quer dizer, encheram Macaé de itaperunense, de pessoas dessa região aqui. E agora, o que essas pessoas estão fazendo, Celso? E a pessoa que está lá em cima, não quero sair, não. É porque eles querem, quanto pior, melhor. Eu não penso assim, não. Entendeu? Eu acho o seguinte, que a coisa pública é pública mesmo, não é sua coisa pública. Entende? Se você não foi competente, se você não satisfez, pula fora. Exatamente. Pula fora. Chega, deixa para o outro fazer, velho. Não é competente, eu não acho nem que é isso, pastor. É falta realmente perversidade mesmo. Não, tem as pessoas que são perversas. Agora, eu fico triste, eu tenho visto nas televisões, eu achei até interessante uma menininha falando na rede social, né? Falando assim, a gente liga a televisão e só fala em Dilma, só fala em Pocoyó. Não fala em brinquedinho pra gente. Mas, doutor Hernando, mas inocência, né? observe, o Brasil, só falou o país abençoado, eu acredito, mas coisas estranhas estão para acontecer no Brasil, além Não é só no Brasil, não, meu irmão. desse impeachment da Dilma. Não, cita isso aí que você falou agora que eu não tinha. Eu não sabia. Foi de ontem para hoje. Isso que você falou aí. Do terremoto? Aquilo que você falou. Coisas terríveis estão para acontecer, mas olha aí. No Brasil, digo no Pois Brasil, mas não porque é só o no Brasil, não, no mundo inteiro. A né? guerra do Vietnã, que durou 10 anos, quando os Estados Unidos perdeu a guerra, morreram quase 80 mil pessoas em 10 anos. Morre assassinado no Brasil. Um país sanguinário. Deus é Sem filho, guerra. Sem guerra. Deus é filho no Brasil. Ah, com certeza. Tá? Porque morre 55 mil assassinados Mas por espera, ano no pastor, Brasil. o Brasil não é de Cristo, não fala aí? É ruim. E no É, Equador, Olha o seu que comida baleia. pelo menos 77 pessoas morreram e 558 ficaram feridos no terremoto do Equador. Pelo menos 14 mil agentes da Força Pública do Equador foram mobilizados depois que o país decretou estado de emergência devido a um terremoto 7,8 na escala Richter, registrado na tarde desse sábado. Até o momento, dados oficiais indicam que há pelo menos 77 mortos e 558 feridos e pessoas que estão debaixo de escombro. Japão também houve, né? Não, ele está falando aqui do Equador. Pois é. Mas diga-se o mundo, né? O mundo está em convulsão. Então, Jesus falou que na vinda dele também haveria grandes terremotos.
E ele não 7,8 disse onde não. em vários lugares. Ele falou assim, vai ver, e o Brasil está achando que não vai ter nada. Se bem que essa cúpula hoje que está governo do Brasil já é um terremoto, né? Está fazendo um estrago terrível. Tsunami. Não, está fazendo um estrago mesmo. Eu acho assim, o Celso, desculpe, você não pode mudar, vamos dizer assim, o seu caráter simplesmente porque você é um governante. Você não muda seu caráter assim, entende? Porque eu fico pensando assim, um dos ministros da Dilma é o ministro da Saúde. O ministro da Saúde é psiquiatra. Mas será que esse homem não está percebendo que a presidente da República deve estar com um transtorno mental? Porque ela fixou o discurso dela numa coisa só. Ela está com uma ideia fixa. É de golpe, golpe, golpe. Mas ela aprendeu esse golpe muito lá atrás. Lá passadinha, por aí. Assim. Entende? Muito Antes golpe. dela. Lá atrás. Porque a Dilma, por definição, ela é comunista. Ela é ateia mesmo, como comunista é a Rússia. E ela tirou Como nota comunista zero no é a China. jogo, quando o João perguntou algumas perguntas sobre a Bíblia, está lá no vídeo, né? O que você acha da Bíblia? A Bíblia, eu não entendo muito não, mas aí começou a falar que não entendo nada de O lance é o Deus. seguinte, é o seguinte, entendeu? No ano de 1999, 99. o PT e o PCdoB, né? PT e PCdoB. Olha só, Os países na comunistas. época pediram o impeachment Dois partidos. do FHC. Do Fernando. Exatamente. E na época o presidente da Câmara era o Temer, Olha, o vice-presidente. Aí é o seguinte, aí naquela época, né, não era golpe não, né? E hoje é golpe? ainda O que é isso aí? A ideia é fixa. Eles pediram isso, mano, há 17 anos. Pediram o impeachment do FHC, presidente Cardoso. Eu não sei. E agora? Mas, pastor, Mas não, Celso, ele falou assim, que eu não sei se você sabe, e deve saber tão bem quanto eu, que o comunismo se baseia em luta de classes sociais. É o rico contra o pobre, é o branco contra o negro, tá entendendo? É a mulher contra o homem. É os poderosos contra os indefesos. É verdade, essa doutrina é baseada nisso. por isso eu não acho favorável a igreja sair para onde A ou B. levantando essas bandeiras. Concorda comigo? Porque mas a eu falo, tendência. a luta do comunismo é isso aí. Com certeza. E quando eles botam uma estrela, que você vê na mesa lá em Cuba, quando as autoridades se reunirem, vê se não tem uma estrela, é a mesma do PT aqui do Brasil. Quando você vê lá na Rússia, na mesa, é a mesma estrela. Você vê na China, é a mesma, mas é Estado chamado ateu. O Brasil, por enquanto, é Estado o quê? Laico. É laico. Mas é laico depois que entrou o Lula. Mas antes era um país extremamente até religioso. Mas agora estão querendo tirar até os símbolos religiosos. Agora até estão querendo tirar. Não sei se vão conseguir, porque se realmente... Eu tenho a impressão que se a Dilma ela tiver o sim hoje, não sair, ela vai poder fazer o que ela queria fazer no Brasil. Implantar mesmo, de fato, o comunismo no Brasil. Eu acho que acho que vai ser uma credencial para ela. Já estão querendo tirar o dia dos pais. Não é isso aí, é ódio mesmo. Mas implantar mesmo o comunismo. Mas por quê? Ela tem tudo para isso. Porque você imagina, quem é Aldo Rebelo? É um dos líderes do Partido Comunista. E o que ele faz no governo dela? Sabe o que ele faz? Ministro da Defesa do Brasil. E foi trocado por quem? Jacques Wagner. E o que fazia o Jacques Wagner da Bahia como governador? Financiava MST. Financiava. Doutora, guerrilhas e outras coisas. Doutora, os ouvintes que estão nos ouvindo sobre esse borbulhão de coisas que hoje o mundo está voltado para o Brasil, e desses sinais da volta de Jesus, né? Ainda pode ter uma esperança, né? E vai além de toda essa confusão, que traz certeza, que traz, né? Esperança de vida eterna na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. Mas é o seguinte, olha só o seguinte. Olha só o seguinte, entendeu? E assim já existe, tá? Vários grupos aí, mano, esquerdistas de toda a América Latina, de olho, tá? Hoje, tá? E apoiando.
vindo aqui para cá, venezuelanos, Olha só. equatorianos, Colombiano. bolivianos, colombianos, vindo para Brasília. E para defender, Entendeu? Vindo para Brasília. é um negócio sério. E mais ainda. Entendeu? E eu acho graça, cara, sabe o que é? Eu não vejo nenhum posicionamento militar. Porque eles estão invadindo, os comunistas, entendendo, que apoiam a Dilma, estão invadindo o Brasil. É isso que ele está falando aí, venezuelanos, etc. São todos formados em guerrilhas mesmo. Entendeu? Não sei se tem de Cuba também. Mas vindo de caminhões. Mas o pastor Silas, sabe de uma parte, ele falou na internet, está lá gravado, sobre o papel do Exército, da Marinha e na Aeronáutica no dia de hoje. Ele falou assim, não vai haver baderna, porque tem muitos militares. Quem falou? O pastor Silas Malafaia. Ele falou, não, estou falando dos militares, eu não vejo militares se pronunciarem. Ah, sim, mas ele pediu, ele está pedindo, e anunciando o pessoal aí do Sem Terra, enfim, essa turma aí do comunismo, que não vai haver baderna no Exército. Estão fechando ruas aí, mano? Prontidão. Queimando aí. Eles não vão fazer o que eles querem, não. Pneu. Eles não vão bagunçar Tá com parando nós. só? E são financiados também, quer dizer, o dinheiro, em vez de ir para quem está trabalhando mesmo, está sendo usado para esses grupos aí tá entendendo? Chamados sem terra, entre aspas. Sem terra, enfim. sem terra, sem trabalho, né? Sem terra. Sem vergonha e um monte de outras coisas. Pastor, e agora também com o passar dos anos, até porque você é mais jovem, de repente você não tem também assim, tanto assim, conhecimento daquilo que se fala e daquilo que se publica, mas eu tenho a impressão que aquele período que nós vivemos, que a propensa chamada ditadura, hoje, fazendo assim uma análise, sinceramente, eu chego à conclusão que houve muito assim exageros, muito. Se falou muito que o militarismo realmente execrava e que matava, prendia e tal. Mas a gente ficou olhando assim, sinceramente, é isso tudo que noticiou, que o militarismo foi um mal nocivo para o Brasil, que os anos em que não se houve eleições no Brasil realmente é para se esquecer. Hoje, analisando, depois que a propensa a falar da democracia veio para o Brasil, eu sinceramente eu tenho as minhas dúvidas. Eu não sei se foi isso tudo que falou-se a respeito do regime militar. Eu me lembro que eu podia sair à rua a qualquer hora, eu podia... qualquer hora que eu digo assim, É verdade, em termos de violência. Eu me lembro, pastor... Você tinha segurança. Eu me lembro quando dizia assim, em São Paulo, que sempre foi um dos carros-chefes do Brasil nessa questão de desenvolvimento, olha, os bandidos entraram em tal lugar assim e a rota chegou. Pronto. A rota chegou. Concluindo, hoje, a gente tem no noticiário, a rota não causa mais assim aquela... A crise atingiu. Então, verdadeiramente eu estou hoje com um pensamento diferente. Acho que passaram pra gente, até porque eu era adolescente, mas é uma noção de que os anos de chumbo, sinceramente, eu hoje analisando, eu penso que houve uma certa... empurrou para a goela abaixo do cidadão. Bem, quando a Dilma faz pronunciamento, ela só fala assim, eu fui presa pela ditadura. Mas por quê? Mas ela não fala o que ela fez, cara. Isso que eu acho engraçado. Ela foi presa, mas ela não diz o que ela fez. Mas, pastor, só mais um pouquinho. E houve o que ela fez, pastor? Até um deputado chamado Jair Bolsonaro, e não é evangélico, não. Uma vez ele compareceu trocou tiro semana com um bandido. Não, que foi o filho dele. É o filho. O Jair Bolsonaro apareceu na Comissão da Verdade, que esse governo instituiu, Comissão da Verdade. E o Bolsonaro, então, nessa Comissão da Verdade, ele falou o seguinte, quem é a presidenta dessa Comissão da Verdade? Falou assim mesmo no ar, né? Aí ele falou, você sabe quem é a presidenta dessa Comissão da Verdade? É uma ladra, assaltante de banco, entendeu? Isso que é essa presidente da Comissão da Verdade. Que verdade é essa? Verdade só de um lado? Você não sabe quantos militares morreram por causa deles? Quantos foram mortos? Quantos soldados foram mortos? Não falou isso no noticiário. Ninguém fala, só fala um lado. Não, porque os militares... Porque a imprensa também é muito má, perversa, né? Eu falo assim, a imprensa, o Lino, a imprensa não quer falar a verdade.
Tendenciosa, né? Ela só quer dar a notícia. Tendenciosa. Porque se ela fala a verdade, acaba a notícia. Então ela vai enrolando você até você vê no meio de um caos desse que estão vivendo, já a imprensa falando assim, não, mas o Cunha também tem que sair. Com que intenção? Mas doutor, não, A discussão, o foco agora não é Cunha, puxa. Você quer tumultuar mais a coisa que está no ar, que é o impedimento ou não da presidente. Mas a crise está tão séria que atingiu também os aposentados, pensionistas, isso aí funcionário público. Isso aí Que é eu vi vontade. um camarada chorando, com 84 anos chorando, vindo as contas, ele não poder Isso é maldade, ter para pagar e nem Pastor fazer a Lino, compra. Pastor Lino Está e pedindo irmãos. socorro aos filhos. Agora tem uma Do coisa. Estado? Hein? Estado. Do Estado? É, o Estado, Meu todo Deus o do Estado. céu. Pastor, Os aposentados, não importa quem que seja, não. Se é um médico, se é um engenheiro, se é um... mas vai chegar no escalão também. sei se vai acabar chegando. Na União vai chegar também, no federal. Eu vi que Agora, a dívida do Brasil, dívida do Brasil, interna do Brasil, são 2 trilhões e 800 e quase 90 bilhões de dólares. Trilhões. Impagáveis. Sabe o que é isso? Impagáveis. O No irmão Brasil, antes de eles entrarem, não tinha dívida, não tinha nada. Casa Henrique falou aqui sobre o rei Saul, né? Começou bem, Casa Henrique, mas terminou mal. O Não, ex-presidente... o Saul não começou bem, não. Roberto. Vai me desculpar. Não, ele não, mas fez um bom Não. governo, mas no período ali ele foi desviando Mas você do sabe Senhor. por que o Saul não começou bem? Porque quando ele foi ungido para ser rei, ele chegou, entendeu? Chegou numa carroça. E alguém olhou aquele rei numa carroça, ele falou assim, mas pode esse homem, entendeu, fazer alguma coisa por nós? Um homem que chega numa carroça? Mas observe Aí que foi os primeiros anos... Mas ele não foi fazendo loucura assim. Exatamente, os primeiros anos foi, né? Até o Espírito de Deus veio sobre ele, não foi? A Bíblia- Exatamente, profetizou e tudo, teve uma grande oportunidade, teve muita oportunidade. como o ex-presidente tem, o Lula teve, grande oportunidade de sair bem, de sair aplaudido pelo Brasil, mas a síndrome da ganância, do poder, não abriu mão, não deixou a humildade falar mais alto. O Concordo, orgulho falou muito mais com o que alto. o Lino tá Eu dizendo espero que esse ato de justiça caia na mão de Sérgio Moro. Eu queria ver, rapaz. Não é por ira, não é por raiva, Não, nada o disso. Sérgio Moro- Eu queria ver o Lula preso. O Sérgio Moro, é bom a gente entender que ele não representa nem a justiça, nem o judiciário. Mas é uma pessoa, entende? É uma pessoa de bem. É uma voz Mas clamando. existem milhares, talvez, não sei se eu estou exagerando, mas centenas de juízes que são tão corretos e têm tanta aspiração quanto o Sérgio Moro também. Agora, só que a coisa foi focalizada, centrada lá em Curitiba. Ali que foi o antro mesmo, né? O antro da corrupção começou tudo Pastor, ali. concordo que a situação é realmente calamitosa mesmo. Agora, mudança, está falando de mudança. Agora, porque é perigosa também essa situação, porque o Temer, a gente tem um bloco aí comemorando já. Quer dizer, vai sair da mão dessa gente que nós estamos falando essas coisas todas aqui e cair na mão de outras. Mas quem são esses outros? Só em falar em impeachment, o dólar já caiu. É verdade. Mas escuta só, mas é Temer, pastor? um A solução é o termômetro. Temer? É um termômetro. É o grupo do Temer que é a solução? Não. Pois, mas, o que está se aventando a possibilidade, olha, vamos fazer um impeachment mesmo, porque tem uma outra Ô, classe de Celso, olho dentro aí. da Essa lei, outra Celso, classe aí. dentro da lei que A minha, assume a minha visão é a seguinte, eu não quero saber hoje quem vai entrar. É a mudança, quer a Eu mudança. quero dizer que tem que sair. Quem vai entrar, eu não estou discutindo isso agora. Depois que você entrar, entende? Eu quero ver quem é você também. Se você é uma pessoa de bem, porque, por exemplo, eu nunca vi ninguém chamar o Temer de corrupto, você já ouviu falar? Até que prova o contrário, Não, né? Tem eu muita nunca gente vi. que... E nem na Lava Jato eu não vejo o nome dele citado na Lava Jato. Eu pelo menos não estou vendo. independente da religião. Independente de qualquer coisa, eu não vejo, entende? Agora, a Lava Jato, vamos dizer assim, o topo da pirâmide é o PT. É o PT, não tem jeito, tudo é o PT. Mas por quê? Porque ele é o comandante da nave. O PT é o comandante da nave. E não está Uma deixando... pessoa do ex-presidente. Então, E não está se deixando sobrar para ninguém. Ele mudou para Brasília esses dias, você sabe, né? isso é absurdo. Está hospedado De acordo num com- hotel caríssimo. Isso é absurdo. Carlos Henrique, pastor
Para fazer... Nani e Lino, pelo que eu vejo aqui, o consenso é geral. Precisa de mudança. A questão é mudar. O problema Agora, é isso. Né? Agora, quem vai estar mais falando? Isso aí não me interessa, não estou preocupado com isso. Uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez, velho. Não vamos confundir as coisas. Aqui no caso, sabe o seguinte, que, olha só, tem muita gente ganhando dinheiro, aí no caso, na crise. Aqui em Itaperuna também. É especulação, mano. A imprensa... Especulação. Você Ganha dinheiro, rapaz. Não dá uma parte disso aí. Na crise, rapaz. A imprensa diz que é 32 bilhões para ver se Dilma reverte votos a favor dela para que nós Tem dinheiro nosso. Se reverter. vai ter dinheiro. Está concorrendo. Se reverter. dinheiro. Político. Olino, se reverter, nós vamos cair num abismo, porque a Bíblia fala que um abismo puxa outra vida. vai puxando outro abismo. Então, hoje é um dia importantíssimo para o Brasil. É o marco. Você não acredita, pastor? Ela fez uma declaração que, olha, se eu escapar dessa, eu vou chamar o pessoal para um acordo. Você não acredita então nisso? Não. Não tem como. Não tem como. Não vai ter, não. Vai achar tudo mesmo. É porque, o Celso, depois, porque, veja bem, a gente não conhece a Dilma de bastidores. A gente conhece a Dilma de TV. Mas o dia que ela falou com o Lula, no áudio, olha, eu estou mandando o documento para você. Se você achar que é necessário, entregue o documento. E ela queria dizer o seguinte, se você vir que vai ser preso pela Lava Jato, mostre o documento que você é ministro. A partir daí, você pode dizer com clareza que ela é uma mentirosa. E dizer que ela é santinha, quer dizer, tudo é mentira. E além disso, doutor Hernando, além disso, para escapar da prisão. E a intenção dela era qual? Que ele saísse lá do Curitiba, do Sérgio Moro, para levar para o Supremo, como se o Supremo fosse vamos dizer assim, abrigo, refúgio de corruptos. Que eu nunca vi, porque parece que o Brasil hoje só tem de corrupto o Cunha. O Cunha, parece que só tem o Cunha de corrupto. Porque o Renan já tem mais de 7 processos, não é verdade? E esse Delcídio, né, acusou vários deles também. Mas todo mundo, não, mas é o Cunha que é culpado. O Cunha que é culpado. Mas peraí, não estou entendendo mais nada desse país. Então acho que hoje, 17 de abril, né? E interessante, né? Muito pertinho da independência, né? 99 dos que estão presos já, da ação da Lava Jato, é do PT. É disso que eu estou falando. Mas assim, e assim a sua opinião sobre isso? Aqui, gente ganhando dinheiro com a crise. O que Mota acha sobre isso? Na chamada especulação financeira. Mas você se lembra? Você acha graça? O Celso ficou assustado. Ganhando dinheiro na crise, mano. O missionário Celso ficou assustado dos 32 bilhões que está sendo gasto para reverter a situação. Enriquecendo, mano. Onde tem esse dinheiro? Gente enriquecendo, rapaz. Eu não tenho uma dívida para pagar? O Brasil, lá fora, quando a situação do Brasil era boa, o Brasil tem lá fora quase 400 bilhões de dólares. 400 bilhões de dólares à disposição dele. É só você querer usar. Mas, por favor, lá em Deuteronômio, capítulo 8, você não está falando desse negócio da crise? Capítulo 8 de Deuteronômio. 8. Vamos ver. No capítulo, no versículo 3, no versículo 3, fala bem assim, 8:3, ele te humilhou, olha só, e ele te deixou passar fome, ele te sustentou com maná. Nesse texto aqui, o Moisés também fala que nunca deixará, por causa disso, de haver pobres na terra. Nunca deixará de haver pobre na terra. Mas a presidente Dilma falou que ia acabar com a pobreza do Brasil. Ele ia acabar com a pobreza, como dizia o Chico Anísio. Ele ia botar os pobres num túnel e depois soltar uma bomba e matar todo mundo. Isso que acaba com o pobre. Porque a palavra de Deus, ela é infalível. Não deixará... Jesus falou, os povos sempre têm desconforto. Mas quando é que Jesus falou? Sabe quando? Quando uma mulher
chegou com um vaso de alabastro e ungiu Jesus. Exatamente. Não é verdade? E o Judas Iscariote, o Judas que era satanista, é bom saber isso, o Judas falou assim, por que esse desperdício? Por que não se vendeu esse perfume e o dinheiro não se deu para os pobres? Falou bem assim. Jesus falou assim, olha, ô Judas, eu quero dizer para você que essa mulher praticou uma boa ação para comigo. Porque o que ela fez aqui comigo vai ser publicado no mundo inteiro. Agora, vou lembrar você o seguinte, o pobre sempre você vai ter com você. Então, dá para ele depois. Então, nós falamos sobre o pobre aí, né? Mas a mim nem sempre me tem. Os pobres são pregador evangélico. A Bíblia diz que Deus escolheu os pobres desse mundo para ser rico na fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que vão. Lino, o pobre, ele existe para você estender a mão para ele. E diante de Deus, não há rico. Todos são iguais. Nós somos pobres. E Deus não estendesse a mão para mim, para você, o que seria de nós? Porque eu pergunto, o que é a riqueza diante ali do cemitério São José do Havaí, quando você vê aqueles mausoléus bonitos, entendeu? Parece que morada de morcego e outras coisas mais, mas são bonitos pra caramba. O que vale aquilo, a sua riqueza? O que adianta a sua fama? Quantos presidentes já estão lá no túmulo? Quantos papas já estão lá no túmulo? Quer dizer, são todos o quê? Pobres, miseráveis, cegos e são nus também. Entende? Então, se Deus nos há de misericórdia para conosco, não tem solução. O mapa está na mão, doutor. O mapa está na mão, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus está apontando para nós. Nós não queremos seguir, vamos dizer assim, essa vela, né? Não é verdade? Não queremos ver essa luz, né? Essa luz e aquela lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é âncora mesmo. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Pastor, você também sejou ontem. Eu fiquei pensando assim, será que isso o assunto no programa de amanhã vai se encaminhar para alguma coisa nesse sentido? E não é que não chegou lá? É mesmo? O pregador trouxe lá do Salmo 49 e foi falando tudo isso aí. Olha só. Ouvi isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Aí depois, lá embaixo, fala assim, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Bom, aí vem a parência aqui. Pois a redenção da sua alma é caríssima. E seus recursos se esgotariam antes. Então o resgate da nossa alma não é com ouro nem com prata, né? De dólar, pedra preciosa. Não é com ouro? Todo o dinheiro que o petróleo já produziu hoje, todas as minas de diamantes, compraram agora, né? Acho que um americano comprou uma pedrinha assim, bilhões de reais, de dólares. Não vale nada. Não compra que as pessoas se esquecem de que a morte ela é um império. E que o imperador da morte se chama Diabo e Satanás. E Jesus ele veio ao mundo dizendo, eu vim aqui para destruir as obras de Satanás. A que obras ele tem feito, né? Pastor, eu acho interessante que no versículo 10, o pastor trouxe uma mensagem muito interessante. Fala assim, versículo 10, porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Olha só. É verdade. E o 11, o seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas, e as suas habitações de geração em geração. Dão as suas terras os seus próprios nomes. Todavia, as fontes, né? Todavia o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Só falou sobre a bancada evangélica, voltando ao assunto do impeachment, está coesa no voto contra o impeachment. E o pastor Ciro falou na televisão. O voto contra o impeachment? Não, a favor do impeachment. A favor do impeachment. E o Ciro falou na televisão, o pastor Ciro falou assim, todo deputado evangélico que não votar a favor do impeachment, eu vou colocar a foto dele deve ser caçado na televisão e vou no estado dele fazer política contra ele. Deve ser caçado. Ele pensou mesmo no negócio, mas é o que a Bíblia diz, né, doutor Hernando? Tudo se cumpre na sua palavra. Né? É verdade.
Jesus está voltando, os sinais estão aí. Isso aí mais do Só, que nunca. só vive enganado quem quer. A bússola está na nossa mão, a Aloysio, Bíblia você tem uma Sagrada. música para nós aí? Alerta aí, meu ouvinte. Você que está nos ouvindo, alerta e Jesus está voltando. É verdade, eu louvo a Deus pelo ponto de encontro e ainda quero dar um abraço para um casal lá de Muriaé. E esse casal, ele dirige a Closmac, é a Sônia e o Clóvis. Eu fiquei muito feliz porque um dia eles foram lá ao meu consultório, o Clóvis e a Sônia, falaram, doutor Hernani, nós vimos o senhor no YouTube, nós acessamos lá a Rádio Escola Bíblica Dominical Ponto de Encontro e vimos. Aí ele falou assim, doutor Hernani, manda um alô para nós. E nós estamos mandando esse alô especial para a Sônia e o Clóvis, lá da Closmac, Muriaé, né? Há pouco dias também o pastor Ronaldo esteve aqui dizendo que ele estava ouvindo o programa lá em Muriaé também, né? Então, o nosso abraço... O pessoal assim, de Macaé também está nos ouvindo. até olha essa coisa bonita. Ouvindo e vendo. Né? Rompendo fronteiras, né? Rompendo em fé, né? Eu vou mandar lá para Portugal. Manda para também, Portugal. pode ser? Pode? Manda para Dilma também. Às 14 horas nós vamos ver. Tá doido. Mas então eu queria mandar um abraço para os meus irmãos ali da Casa de Oração do Aeroporto, na verdade. Hoje tivemos uma boa escola bíblica dominical. Nós falamos ali de Elcana, com Ana e Penina. Foi uma boa escola bíblica dominical, né? Elcana. É muito interessante essa lição, né? A gente vai lendo assim e não vê quanto suco, né? Tem nessas lições. Meu amigo que falou que a mesa seria suculenta, não é à toa, tá vendo? Então, um abraço para todos vocês aí, né? O Marcos Moura. O Marcos hoje, olha, eu fiquei impressionado, porque às vezes eu brinco com o Marcos, ele é muito falador. Marcos Moura, né? Mas hoje ele não falou não, hoje ele cantou nada. Eu falei, Marcos, você está me surpreendendo. Sabia dessa? É benção pura, você mistura. Cantou com o Felipe lá hoje, né? Então foi uma benção. Fez um dueto lá? Dueto. E eu fiquei sabendo que a banda esteve lá em Manhuaçu. Manhuaçu. Foi. A igreja. Eu não sei se, Beaton? eu não sei se foi a banda ou se foi inteira. Eziel? Foi a banda ou foi inteira? Diz que o Beto falou que ficou impressionado com a igreja. Minas, a gente percebe, as pessoas assim, são muito assim, aficionadas na questão da fé. As igrejas são muito frequentadas, enfim, interessante. O mineiro é impressionante, é uma particularidade do fala Estado assim, do Brasil. buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está sempre disposto, né? Isaías 55 diz, todo povo é convidado à salvação. Então, já mandei um abraço aqui lá para a Casa de Oração, para as demais igrejas que confessam no Senhor Jesus. Um abração para Eli, para o Ari Boixá, nós estivemos com ele. A Dorquinha, né? É Dor lá, é Dor cá também. Dorca, Thalita Cume, né? E tantas outras pessoas das igrejas que nós amamos, né? Que nós respeitamos também. E olha, eu sou muito de coinonia entre os irmãos. Eu não quero saber se você é batista, se você é da Assembleia de Deus, se você é da Metodista. Eu não quero saber. Quero saber que você é meu irmão em Cristo. Então só está naquele versículo 22, 14 do Apocalipse, né? Como diz... Não, como é que diz para mim aí? Lá. 14. Né? Bem-aventurados que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro e possam entrar na cidade pelas portas. Pelas portas. Que coisa bonita você entrar, né? Então não tem batista, Assembleia de Deus, cristão, todo aquele foram lavados. Pela porta, né? E nem pelo muro. E para ser lavado, tem que fazer o que, doutor? Remido, lavado no sangue do Senhor Jesus. Tem que se render ao Senhor de Cristo, né? E viver segundo a sua palavra. Nós não podemos, como diz, nós não fomos comprados nem com ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Por favor, Aloysio. Meu protocolo foi tudo quebrado, Variedades do ponto de encontro. Que bom, amigos. É tão gostoso a gente ter olhos e ver, não é? Porque tem muitas pessoas que têm olhos e não veem nada. Às vezes eu passo assim e falo com uma pessoa, você está vendo aquilo ali? Eu, não vi não. Então que adianta ter olho? Não é verdade? Às vezes tem ouvidos, mas também não ouve nada. Eu nunca me esqueço de um episódio, era muito interessante.
um cego foi participar de uma audiência, um cego, né? E foi participar da audiência e ele estava ouvindo. De repente ele virou para o lado, uma pessoa que estava lá e perguntou assim: ô moço, isso que eu estou ouvindo, não é? Isso que eu estou ouvindo lá, escuta aqui, é tão bonito, e o senhor está vendo a mesma coisa que eu estou ouvindo? Porque às vezes a pessoa está vendo, mas não está contemplando, né? Com certeza. Mas ouvindo, a pessoa podia discernir, podia. Então nós elegemos também esse momento, ponto de encontro, do encontro, para variedades, algumas coisas que estão acontecendo, né? E o Celso vai falar de uma coisa aí. Aliás, quem faz está parte nos da ouvindo verdade. também, aproveitando o que o senhor disse, a nossa irmã Antônia Marta, ali do Lions, minha parente, ela é mãe da minha irmã Angélica. Um abraço também para a Adila e Ronaldo, que são também filhos da nossa irmã Antônia Marta. Ela pede uma oração para Laurice Venuto, uma cirurgia, algum incômodo no joelho. E depois no final você vai estar. Laurice Venuto, Laurice Venuto. filha do... Você conhece? do Venuto, João Venuto. É Manda verdade. do recado. Ele era professor de autoescola aqui em Itaperuna. E era da Igreja Metodista Central ali também. Nosso, Um abração para os irmãos ali, as irmãs no live, né? Sebastião Venuto. Então, as nossas queridas irmãs do Lions também, Laurita, A Marta. Deus te abençoe. Marta também. Dona Marta, Então faz uma oração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento queremos colocar, Deus, essa pessoa lá, Laurice Venuto, Deus, que está com esse incômodo no joelho. O Senhor possa estar, Deus, abençoando. Se tiver que passar pelas mãos do médico, não importa, Deus, dá uma solução. Nós estamos orando porque Tu és o Deus da solução. Pai amado, é nossa oração neste momento, em nome de Jesus, crendo que o Senhor é o Deus da vitória. Pai, eu sei que Tu tens poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Meus queridos, Só um adendo rapidinho. Pode falar. Eu tinha uma problema de artrose e eu não conseguia dormir. Agulhadas, assim, uma coisa. Me falou, não tem cura. falou isso? Sumiu. Foi embora. Então, Laurice Venuto pode crer que esse Deus que fez no meu joelho, olha, era incômodo demais, pode estar fazendo também, né, Amém. nessa tarde. Amém. Exatamente. O Celso, é interessante que o nosso querido pastor Lino estava falando do terremoto que aconteceu, né? Foi no Equador, né? Na América Central, né? E Sul, Equador. América Sul, né? Uhum. Equador, né? Ah, é da zona do Equador mesmo, foi no Equador mesmo, né? E um terremoto de 7,8, falou? 7,8. E com vários, com muitos mortos, né? E feridos também, e destruição. E eu estava me lembrando, ô Céu, isso foi de ontem, na tarde de ontem para hoje. Mas esta semana, por exemplo, lá no Uruguai, eu falei, caramba, no sul do Brasil aqui, ó. Parece que Fronteira. de um lado, olha assim, agora no sul do Brasil, parece que o Brasil vai ser poupado mesmo, para ter uma cerca para não acontecer nada no Brasil, né? Mas no Uruguai, um tornado, olha só, matou 7 pessoas, matou 4 pessoas, feriu 7 e destrói uma cidade com 25 mil habitantes. Destrói tudo no tornado. Fim de semana Aqui também? no Uruguai, no final de semana. Então você vê que as coisas estão acontecendo assim, com uma velocidade e com uma intensidade que a gente Jamais vista, né? jamais vista nesses dias, né? E uma outra coisa, eu ainda queria até, vou abusar um pouquinho do meu amigo Carlos Henrique, porque houve um terremoto lá no Japão, né? Também no Japão, E não foi só terremoto, não, teve réplicas, vários seguidos, não é verdade? O senhor viu o noticiário? Qual foi o desfecho disso aí? Eu só Não, vi a manchete. 41 mortos. 41 mortos. Lá no Japão, o Japão, ele está no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico. Você pode comentar, você sabe comentar alguma coisa sobre isso, Carlinhos? Cinturão de Fogo do Pacífico? Ah, sim. É porque é o seguinte, porque lá na zona lá do Pacífico,
está o quê? Entendeu? Tem a zona, entendeu? A chamada extremidades das placas tectônicas. Entendeu? O que é isso? É o seguinte, assim, o nosso planeta, assim, assim, a chamada crosta, né, terrestre, ela é o quê? Ela é, assim, no caso, feita por tendas, fendas, né, pequenas fendas, não é isso? Que se deslizam, entendeu? Entre si, entendeu? Um vai, por exemplo, para cima e o outro para baixo, né? Fazendo um deslize lateral, né? Em que assim, uma extremidade de uma fenda se desliza junto com a extremidade de uma outra fenda. E esse processo, né, é um processo geológico, né, é um processo natural, né, e embaixo, no caso do chamado manto, existe o quê? Chamadas lavas, que são, no caso, de produtos químicos, né, assim, de altas temperaturas, né, o chamado manto. E nas regiões, né, onde existem chamados vulcões, né, são lugares, entendeu, onde esses mantos, entendeu, saem da terra, não é isso? Lá do centro da terra, entendeu? Saindo assim para a chamada superfície, né, da terra, entendeu? Em forma de lavas, né? E lá na região, no caso do Pacífico, né? Por exemplo, o Japão, entendeu? Lá nos Estados Unidos também, né? Lá na zona do Pacífico, são o quê? Zonas, entendeu? Totalmente vulneráveis, entendeu? Esses eventos geológicos, né, da Terra. Por isso o quê? Que lá, assim, entendeu? Assim, existe uma incidência maior de terremotos, vulcões, entendeu? É chamado o quê? É cinturão de fogo, entendeu? Onde assim os eventos mais drásticos, né, do planeta, entendeu, se concentram, né, em sua maioria, né, lá no Pacífico. E na América do Sul também, entendeu? No Chile, entendeu? O Chile também é banhado pelo Pacífico, não é isso? É verdade. Aí então houve assim, há anos atrás, houve o quê? Uma incidência, né, de terremoto muito grande, entendeu? Aqui no Chile, entendeu? Por isso que no caso, entendeu? Essa região, entendeu? É o que? Chamada, né, pá? É a zona realmente de fogo, entendeu? É a zona assim, onde assim, existe assim uma grande possibilidade de, entendeu? De caso, entendeu? Esses eventos, entendeu? Acontecerem. Quer dizer que o Japão está nesse cinturão. É muito interessante. Você usa cinturão, ô Celso? Eu, por acaso, estou aqui com um cinturão. Mas não é de fogo, não, é? Mas normalmente o homem usa cinturão, né? E por que o homem usa cinturão? Por que o homem usa cinturão? O cinturão, na verdade, é para que você fique o quê? Fixar, né? Fixar. Segurar a roupa, né? É para você segurar, ué. Segura. Senão a cara você cai. Não é para ficar apertado, não. A É para pessoa, você segurar. vai andando assim, caiu a carça. Então o cinturão é para você segurar. Aí então, eu fico pensando na Terra, esse globo, se ela não tivesse um cinturão, não vou dizer que a casa ia cair, né? Mas a Terra ia explodir. Exatamente. Então, como é que Deus é perfeito, né? Ele colocou na Terra, no globo terrestre, quer dizer, fissuras, Exatamente. fendas, para que, aquecendo a Terra não explodisse. Houvesse essa... Porque, não é verdade? Porque a gente sabe que os metais, no calor eles se dilatam.
não é verdade? E no frio eles encolhem. Exatamente. Então, havendo muito aquecimento, a Terra vai dilatar também, ó. Então, né, nos últimos dias, por causa do grande aquecimento global que está acontecendo, quer dizer, esses fenômenos também estão acontecendo. E o Japão, que é uma ilha, né? É uma ilha, esse cinturão passa exatamente ali. E eu fico pensando assim, rapaz, o povo japonês é um povo muito estranho. E eles gostam muito de abaixar a cabeça, assim, para pedir desculpa, na verdade, para reverenciar, na verdade. Mas há pouco tempo mesmo aqui teve nosso irmão, meu nome? O Janilson. O Genilson, né? Genilson. Achei interessante quando ele falou que nessa luta de sumô, né? Quando o atleta ele se curva aqui assim, ele não está cumprimentando o colega, ele está reverenciando um Deus deles. Interessante. E é O curioso. Deus em mim saúda, entendeu? O Deus que está em você. E o Japão também tem um Deus muito interessante. Um deles é Brahma também, né? Brahma. Tem Brahma. O Brahma na Índia, né, mano? Não, mas também lá no Japão. E como o Buda, por exemplo, Não, sim, já viu assim? não tem só na... Originário da Índia, né? É isso que eu estou falando, Brahma, né? Brahmanismo. Mas o Brahma. E é interessante que no Lava Jato, o Lula era conhecido como Brahma, você sabia? Por quê? Bebia muito. Bebia não. Ele gosta de beber. Não é de beber não, é de beber. Vai entender? Então ele é conhecido no Lava Jato, ele saiu, ó, eu falei com o Brahma. E Saiu sim? assim como eu estou falando com Que você. é isso? Eu falei com o Brahma. E é o seguinte, o Lula, na verdade, talvez ele não saiba, né? Que Brahma, nem outras pessoas não sabem também, que Brahma é uma entidade, é um Deus encarnado. É um nome de um Deus. As pessoas que bebem cerveja não sabem disso. E Brahma é um Deus desencarnado. É o Deus, a moral dos deuses desencarnados, na verdade. E é curiosamente porque, quando eu falo assim de ilha, se você procurar no livro de Gênesis, capítulo 10, os descendentes de Jafé, é que ficaram com as ilhas das nações. Olha só, Jafé. E quem era Jafé? Jafé era aquele que ficou em cima do muro. Ele não era nem de um lado nem do outro. Deu para entender? O Sem era de Deus. O cão, tá entendendo, era do outro lado. Deu para entender? E o Jafé em cima do muro. Falou, eu não quero me meter nessa briga não, velho. E ficou nas Ilhas das Nações. Ilhados. E essas Ilhas das Nações, normalmente eles estão chamados cinturões de fogo do Pacífico e de outros fogos também, né? E, puxa vida, desculpe, mas só para encerrar, o Papa Francisco, ele levou de uma ilha grega 12 sírios, não é verdade? Para cuidar deles lá no Vaticano. Eu vou fazer isso engraçado, que número que ele foi escolher, né? 12 sírios. Porque Jesus também tinha 12 apóstolos, né? Mas acho que o Papa esqueceu que um dos 12 era Judas Iscariote. Olha lá. Mas para cuidar dele no Vaticano. E falou, mas eram 12, né? Aí queria que a Europa cuidasse do restante, né? Gente, um bom dia, bom domingo, boa eleição lá em Brasília também, né? E uma boa semana, que Deus possa abençoar essa nação. Amigo ouvinte, rádio ouvinte, que Deus te abençoe também e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você também. Olha, levante o Senhor a sua cabeça e o Senhor possa te dar a paz também, em nome do Senhor Jesus. Amém, Celso? Até a semana que vem com novidades sobre Trisal. Sabe o que é Trisal? Trisal, a gente vai falar. Deixa para semana que vem. Semana que vem. Exatamente. E boa tarde, um bom domingo e até o próximo ponto de encontro. Um forte abraço.